Então, queridos e queridas, com grande satisfação, alegria, nós iniciamos nesta manhã este evento intitulado Fé e Saúde, interfaces e contribuições na atualidade. Um tema instigante, um tema que tem, na atual conjuntura, despertado muitas preocupações, seja do ponto de vista da vivência da fé, seja na saúde, em que as pessoas estão em suas residências, em que as pessoas também têm uma série de serviços que estão em descontinuidade, que estão cancelados, suspensos, em razão de uma pandemia, um conceito de pandemia existente, e a gente também traz agora esta noção de interface, fé e saúde. Deste modo, cumprimento a todos que aqui estão presentes, que deixaram um pouquinho de outras atividades para estar conosco nesta manhã, e passo a palavra para a nossa mediadora, Cristina Albim, que dará prosseguimento com os nossos palestrantes. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas nesta manhã a esta programação da Paróquia São João Batista, que neste mês completa mais um ano de existência e de atividades pastorais, de missão na cidade de Nova Lima e região. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, ouviremos agora a nossa primeira guardiã, Cristina Albim, e professora. Bom dia a todos. Nós queremos dar boas-vindas aos nossos convidados, Dr. Ricardo Salgado Guimarães, Dr. João Márcio Berto, e que nós estamos muito felizes por esta oportunidade de diálogo online. Inicialmente, eu vou fazer a apresentação do Dr. Ricardo. Ele vai ter até 15 minutos para fazer a sua explanação. Depois vou apresentar o Dr. João Márcio Berto e a seguir ele falará. Bom, o Dr. Ricardo, conhecido de todos nós, ele é natural de Belo Horizonte, médico cancerologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Foi diretor do Hospital da Mineração Velho por 21 anos. Foi responsável técnico em medicina do trabalho na Anglo Gold América do Sul. Foi secretário municipal da saúde e também secretário do meio ambiente. Foi coordenador em medicina e da mineração Morro Velho. E foi o nosso coordenador responsável pela restauração do templo da nossa igreja anglicana batista aqui em Nova Lima. Bem, nós estamos vivendo um momento de pandemia e a gente sabe que neste momento os cuidados com a saúde devem ser redobrados, mas ao mesmo tempo o distanciamento social tem contribuído para deixar algumas pessoas mais fragilizadas. A gente sabe que o ser humano é um ser social por natureza. E deixar de estar perto fisicamente, deixar de dar a mãos, um abraço, um beijo nos familiares e amigos queridos, deixa-o em falta. Isso pode levar ao adoecimento? Então, nada mais oportuno do que esse diálogo sobre fé
e saúde. A gente gostaria de ouvir sobre como a fé pode nos fortalecer, tanto física quanto mentalmente. Então, nós vamos dar a palavra agora para o doutor Ricardo Salgado Guimarães. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. No momento, eu gostaria de agradecer ao Robert pela oportunidade da gente estar junto com essa máquina infernal na frente da gente, né? Mas eu quero cumprimentá-lo, Robert, porque a nossa está fazendo 180 anos e em momento nenhum ela deixou que se apagasse a fé que existe dentro dessa estrutura. Você está de parabéns porque nesse período que nós estamos atravessando, você não deixou de estar presente junto com a gente. Eu acho que o tema que o Robert escolheu é um tema muito vasto, né, Robert? Falar de fé e de saúde, o que a gente sabe disso? Fé e saúde são presentes de Deus. Desde que o homem começou a andar na Terra, ele sempre teve fé e buscava. São duas estruturas presentes de Deus. Eles deram para toda a humanidade. É claro que a gente percebe mais a saúde do que a fé. A saúde é visível, a fé dentro do coração. Mas elas são juntas, você não consegue separar uma coisa da outra. A gente observa que mesmo na pré-história, os homens buscavam a sua fé, com suas religiões primitivas, com seus deuses primitivos. Eles vinham sempre buscando a fé, a sua saúde. Nós sabíamos que naquela época a vida era muito curta. A saúde tinha que ser perdida, porque a sobrevivência dos povos era rápida. E eles conseguiram chegar até os nossos dias. Nós estamos aqui hoje, consequência da fé e da saúde que esse povo recebeu de Deus. Nós sabemos que é uma questão de sobrevivência do ser humano. Nos tempos antigos, princípio do século XX, o que era saúde? A ausência de doença. Era muito simplória. Você não está doente, você está sadio. Foram feitas algumas modificações e hoje o conceito é mais amplo. O que é saúde? Bem-estar social, mental. E também é discutido o valor da definição. Dentro da parte mental e física, fé. A fé, ela fica, como eu falei, dentro do coração das pessoas. É importante que a gente tenha, e ou a gente tem observado, como que a fé está sendo mostrada. É só ligar a televisão, várias religiões estão fazendo reuniões, fazendo isso que o Robert está fazendo, para poder, através da fé, a gente alcançar eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria, de fazer uma observação na minha experiência pessoal, que há anos trabalhando com medicina, é um tempo longo, e eu tive a oportunidade de ver algumas coisas que, a princípio, eu não conseguia entender. Eu era estudante ainda, e eu tinha um pessoal amigo, eu estava trabalhando no hospital, terceiro ano de escola, e tinha um filho de 12 anos. A mãe era uma criatura fantástica, ela era uma criatura de Deus. E o menino, um tumor no abdômen, foi aberto, eu participei da cirurgia, era inoperável. Na hora que o menino no quarto, ela falou, não, meu filho não vai morrer, Deus vai me salvar.
Eu olhei para a cara dela, olhando e né? Depois ela bateu o joelho no chão do hospital e levantou mais. Daí a pouco vieram os irmãos, eram todos gente cristã e extremamente profunda. Isso eu vi. 15 dias depois, o tumor tinha desaparecido. Aí os médicos vêm com as explicações, que foi que abriu, porque não sei o quê, mas o fato, eu presenciei uma cura. Foi ação de Deus através da sua fé. Esse menino, isso tem quase 60 anos, hoje é um adulto, ele não teve recidiva do câncer, e ainda de vez em quando eu lembro. Quando o reverendo me solicitou, eu falei, eu acho que vale a pena a gente contar. No segundo caso, eu tive a oportunidade de ver, eu estava fazendo residência média no Instituto Nacional no Rio de Janeiro, tinha uma senhora, uma mulher forte, era uma negra, ela devia medir 1,80 m, essa senhora, e ela estava com um tumor na parte genital, foi aberto e fechado, não tinha operável. Na hora que estava terminando a cirurgia, me chegou um senhor que era um reverendo ou pastor de uma igreja no subúrbio do Rio de Janeiro, que me abordou porque, como eu com cirurgia, eu iria essa paciente no seu pós-operatório. Ele me falou, doutor, nós não vamos atrapalhar, mas nós gostaríamos de fazer orações para nossa irmã. No horário de visita, se a gente poderia vir, porque a visita era restrita a 2 pessoas. Nós tínhamos que autorizar para entrar 5. Eu falei, não tem problema. E o que vocês vão fazer? Eu falei, não, nós não vamos fazer nada, nós vamos orar pela nossa irmã. Eu falei, tudo bem, eu acompanharia. Agora tem uma coisa, eu gostaria de ver. Muito curioso, até hoje eu sou. E eu gostaria de ver o que vocês vão fazer. Ele falou, não, doutor, dá muito prazer. Eles ficavam em volta da paciente, ela rezando, orando, como eles falam, né? E eles faziam orar todos os dias no orito. Só para vocês terem uma ideia, esse tumor dessa senhora, ele devia ter mais ou menos 1,5 m. Ele era facilmente palpável no abdômen dela. Não tinha como tirar. Estava tudo infiltrado, intestino, tudo. E eu ficava vendo lá eles fazendo as orações. Eles tinham umas orações características da religião deles, que era cristã, e tinham essas orações usuais. O Padre Nosso sempre é rezado. Eles ficavam olhando. Eles não tocavam nessa senhora, e eles falavam uma coisa e terminavam. Glória a Deus, Senhor. Aliás, um hábito, né? E eu fiquei observando aquilo, foram 12 dias. No 13º dia, ela falou, irmão, eu já sarei. E o tumor desapareceu todo. Aí foi muito glória a Deus, muita coisa. Eu fiquei impressionado, era o segundo caso de um tumor que eu vinha. E os mais importantes, vários casos em que a fé das pessoas fazem a cura. Agora, eu gostaria de dar um outro exemplo que aconteceu aqui na nossa igreja na Segunda Guerra Mundial. Que não tem ninguém da Segunda Guerra Mundial, acho que o mais velho aqui sou eu mesmo, mas não é da minha época. É uma família Russell. Esse senhor, ele era superintendente de ação na época, a mulher e uma filha, Nora. Ele entrou agora no coisa, ela conheceu inclusive a Nora. Essa moça dos ingleses moravam aqui ou moravam na Inglaterra e passavam férias em Nova Lima. E ela veio, ela tinha 13 anos, pegou o navio na Inglaterra e vinha para Nova Lima. A hora que ela entrou no mar, saindo pelo Mar do Norte,
o navio fatiado naufragou. E a companhia que passou um cabograma para o pai, que na época usava o tal do cabograma, nós não tínhamos internet, não tínhamos disso, comunicando que não havia sobrevivente. A mãe era uma mulher de igreja, era uma mulher que vivia, ela rezava, ela tinha os movimentos pastorais dela, era uma mulher de fé profunda. Ela falou, não, minha filha não morreu. Quer dizer, ela reuniu amigas inglesas e ficaram dentro da igreja vigília perpétua. Os reverendos participavam e a vigília continuava, eram 24 horas. Eles faziam naturalmente e foram rezando. No 14º dia, chegou outro cabograma dizendo que essa menina tinha sido recuperada, resgatada lá no Mar do Norte e estava na... Ela, curiosamente, ela não teve, segundo consta, ela não teve nenhuma queimadura pelo frio. A temperatura na época era 4 graus. Como que essa menina sobreviveu? Só pode ser ação de Deus. Ela foi para a França, estava desidratada, naturalmente, fizeram o tratamento dela, veio para o Brasil, ficou aqui em Nova Lima, eles posteriormente foram embora para a Inglaterra. O pai fez um de prata. No fundo, a mãe pessoal da igreja acho que nunca virou do fundo dos cálices para ver, mas está escrito lá. Ele fez uma doação para a nossa igreja, e está lá até hoje, em homenagem à sobrevivência da sua filha. Fé, saúde, o que essa senhora pediu a Deus? Ele se manifestou. Agora, do que nós estamos vivendo, eu vou fazer uma pequena abordagem da pandemia. Essa pandemia que hoje não é a primeira. Eu vou pegar os últimos 100 anos, em torno de 100 anos, para vocês verem. 1989, 1900, era uma gripe suína, matou 1,5 milhões de mortes. É a chamada gripe russa. Ela não veio da Rússia. Ela foi primeiro registrada na Rússia, por isso que ela passou a ser chamada russa. Espanhola, logo depois do fim da Primeira Guerra, de 1918 a 1920. Registros variam, tem vários registros distintos, de 80 a 100 milhões de pessoas que foram mortas pela gripe espanhola. Também ela não começou, não foi na Espanha, foi no Oriente. Por que ela chama gripe espanhola? Confusão, pós-guerra, a Espanha foi o primeiro país a noticiar que existia uma pandemia, por isso ela passou a ser chamada gripe espanhola. Curioso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, tinha uma senhora que teve um filho, naturalmente, em 1920, gêmeos, morreu na gripe espanhola. O outro morreu essa semana. O outro gêmeo, com 100 anos, vítima da Covid. Quer dizer, demorou 100 anos, o primeiro morreu com a gripe espanhola e o segundo gêmeo morreu agora, aos 100 anos. Primeiro, você sobreviver 100 anos, é muito para aquela época, mas a curiosidade consta que a mãe dele era uma pessoa de Deus, como se fala no cristianismo, uma pessoa de oração, de fé. Segurou esse filho 100 anos? A gente não sabe. Gripe asiática, essa acho que é da nossa época, né? Nós chegamos, tivemos a oportunidade de 1957, 1958. Ela matou mais de 2 milhões de pessoas. Ela espalhou pelo mundo inteiro, uma pandemia grave, e que aconteceu ontem, né? 57, 58, nós todos tínhamos nascido. Depois veio a gripe de Hong Kong, 1968, 1969, 3 milhões de mortes. Gripe aviária, essa foi pouca morte, considerando esses volumes. Matou apenas
as pessoas, 1997 e 2004. Você vê, eu acho 300 pessoas muito, mas em função dos números que nós estamos vendo hoje, a gente acaba simplificando. Depois a gripe suína, 2009 e 2010 também. Na nossa época, 17 mil mortes. E agora a chamada Covid-19, que é o coronavírus. Esse vírus corona já é conhecido há muitos anos. Agora, essa virulência que apareceu, essa capacidade de contaminação ainda é um mistério dentro do que está acontecendo, e ela está em curso ainda. Nós temos isso, a quantidade de vidas que ela está no mundo inteiro. Agora, uma coisa curiosa, já algumas pessoas me perguntaram, por que esses vírus todos vêm do Oriente? Aí vem uma série de especulações disso ou daquilo, e existe uma fundamentação histórica. Nós estamos falando do Brasil, é um país que tem 500 anos que foi descoberto. Nós estamos falando de um país oriental, a média de vida deles lá é 6 anos de existência, 4 mil. Você vê, as civilizações que existem no Oriente são muito antigas. Esse tempo de antiguidade propicia o vírus a fazer a mutação. Eu não sei se você sabe, o vírus é vivo, não tem uma membrana celular, ele é um composto, ele tem uma célula viva para ele reproduzir. Ao reproduzir, ele provoca a mutação. De repente, a mutação sai com uma violência, como é o caso desse Covid, chamado Covid-19. É a 19ª cepa, quer dizer, qualidade de vírus do corona, que está em ação na nossa Terra. E a gente observado, a doença está aí. Nós temos que tomar cuidado. Eu sou de risco 2 vezes, né, porque eu sou velho, e ainda tive um infarto agora em fevereiro, então eu tenho que ficar presente de casa. Pus tornezeleira eletrônica em mim e na minha mulher, e estamos quietos aqui. Agora, e o que isso tem a ver com fé? A presença de Deus. Deus está, isso é uma máxima cristã, Deus está mais presente quando a vida está mais ameaçada. O que a gente tem visto na televisão? A gente tem visto manifestações de fé. É só ligar a televisão, você vê manifestações em todas as religiões. Não importa qual seja a religião. Deus abençoou fé e saúde para todo mundo, não importa se ele é católico, se ele é anglicano, se ele é islâmico, não interessa. Nós temos essas manifestações com uma constância muito grande. Uma constância muito grande, a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Nós temos, nós todos aqui somos, manter nossa fé para que a nossa saúde seja preservada até o término desta período de grande sofrimento na Terra. Quer dizer, a gente famílias destroçadas, algumas famílias perderam seus queridos, marido, pai, filho, e continuam com fé em Deus. Eu acho que isso é importante. A saúde dos povos seja restaurada. Quando que vai ser? É uma grande interrogação, porque essas pandemias, elas vêm, elas têm o ciclo dela. A hora que ela tiver que ir embora, ela irá. Como todas as outras foram, essa irá também. Enquanto isso, a gente tem que ver. Ô, Robert, a gente fez esse assunto um dia inteiro, eu tenho certeza, mas eu só tenho 15 minutos, meu tempo terminou. Muito obrigado a todos. Fiquei conhecendo meu vizinho, Márcio, ele é meu vizinho, mora a 50 metros da minha casa, é a primeira vez que eu vejo ele. Você não mora aqui na Francisco Gomes, João? Moro. Eu conheci ele porque tem uma pessoa que trabalha para ele, que é muito amigo meu, Picou. Dario.
Ah, o seu Davi. O seu Davi é famoso. É amigo meu, e ele me fala muito doce. Agora eu falei, João Márcio Berta é meu vizinho. Muito obrigado, Robert, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos, doutor Ricardo, pela sua fala, reforçando realmente neste momento de pandemia, a nossa fé tem ficado mais, vamos dizer assim, mais evidente. E agora, então, nós vamos passar a palavra para o doutor João Márcio, mas antes disso, eu gostaria de falar alguns dados do doutor João Márcio. Ele é natural da cidade do Rio de Janeiro. Ele é formado em residência médica, em cirurgia geral e cirurgia torácica. E é médico especialista em homeopatia. Ele é médico homeopata da Prefeitura de Lima e presidente da Associação Médica Homeopata. É também coordenador da Comissão de Saúde Pública da Associação Médica Homeopática Brasileira. Aldaria aqui. Ele não vê, não? Então, o doutor João Márcio também vai ter até 15 minutos para fazer a sua explanação, relato, consideração. E após esse tempo, as pessoas têm perguntas para qualquer um dos nossos convidados, podem se sentir à vontade. Então, a palavra do doutor João Márcio. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria agradecer muito a oportunidade de participar aqui, certo? Eu fico muito agradecido. E lembrando que sempre que a gente vai falar alguma coisa, né, a gente também fala para nós mesmos, né? Então, eu acho que eu preciso ouvir mais isso que a gente vai falar e exercitar a questão da saúde e da fé, como é que isso influencia na saúde, certo? Eu vou trazer algumas visões aqui. Se eu começar a viajar muito, vocês me seguram um pezinho aí para eu não sair decolando, tá bom? Vou tentar aprofundar e mais trazer para o lado prático, né? O que isso impacta realmente, o que eu faço hoje para melhorar isso, né? E vincular, claro, aí com uma passagem, né, do Evangelho de Jesus, que eu acho que a vida de Jesus, ela é o exemplo, está tudo ali, né? A gente não tem que reinventar a roda, é que a gente só não olha com os olhos de olhar, né? Se a gente conseguir buscar esse exemplo de Jesus, a gente vai ter a saúde, a gente vai ter tudo, é isso que eu quero tentar mostrar aqui também. Nos últimos 15 anos, né, várias pesquisas têm sido feitas no campo da espiritualidade e saúde, inclusive, hoje em dia, são disciplinas, em muitas faculdades de medicina existe a disciplina de espiritualidade e saúde, existem congressos nacionais e internacionais nesse tema, né? Hoje a gente vê em congresso médico, acadêmico, palavras como amor, como perdão, sendo ditas como formas de tratamento, né? A ponto de culminar com a Sociedade Brasileira de Cardiologia oficialmente, né, recomendar a abordagem da espiritualidade numa consulta médica. Isso, para quem vive, né, já de uma forma mais religiosa, parece meio óbvio, mas isso, dentro da área médica, é uma verdadeira revolução, né? Isso tudo começou exatamente na oncologia, né? Quando os oncologistas notavam que o que diferenciava aquela pessoa que estava com câncer, operava, fazia quimioterapia, radioterapia, o que diferenciava aquele que saía bem daquele que não saía bem. E começaram a ver que era exatamente esse sentimento de espiritualidade, esse sentimento de religiosidade, né? E aí vamos começar a juntar tudo isso, e também com algumas coisas da filosofia oriental, que no Oriente, medicina e religião e filosofia nunca separaram. Aqui a gente botou em caixinhas diferentes, né? Filosofia, religião é uma coisa, medicina é outra. Lá é tudo misturado, tá? Continua tudo junto. Então, começou a identificar, né, que quando no nosso cérebro, quando a gente entra em oração, quando a gente está em meditação, quando a gente está em sentimento de gratidão, são áreas específicas que são
são ativadas no nosso cérebro, tá? São áreas que são pertencentes apenas ao gênero humano, apenas à raça humana. Existem outras áreas do nosso cérebro que são pertencentes a todos os animais também. Nós temos uma área do cérebro que é igualzinha do jacaré, é o chamado cérebro reptiliano, tá? Então, a gente tem esses sentimentos, alguns sentimentos, emoções básicas, que a gente às vezes fica brigando com elas, mas que elas fazem parte também da gente, né? Que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e a seleção, o termo é o nojo, né? Então, sentimentos básicos, emoções básicas. O que são essas emoções básicas? É a primeira parte que a gente recebe de estímulo, dos estímulos que vêm de fora, tá? Então, tudo que acontece à nossa volta vai passar por esse filtro desse cérebro inicial e a gente vai ter um desses sentimentos. Algumas coisas vão nos despertar medo, que o medo, isso tudo, gente, é para nossa sobrevivência, né? O bicho sobrevive porque ele tem essas reações. Mas nós temos a parte humana, que está além disso, que é essa área que tem sido pesquisado mais recentemente, que consegue elaborar essa resposta. Então, se alguma coisa me dá raiva, eu não preciso morder a pessoa. Eu entendo que morder não é uma coisa adequada, eu consigo elaborar uma outra resposta. Onde eu quero chegar com isso? Só dando uma pitada, né? Isso aqui é assunto para um final de semana inteiro. Então, o conceito de saúde e doença hoje, né? A gente às vezes identifica e acaba caindo nisso, que a doença é algo que vem de fora, a doença me agride, a doença é um castigo, a doença é algo que me invade. E não é isso, né? A doença, na verdade, é a forma como eu respondo a esse estímulo que vem de fora. Isso parece simples, mas muda todo o conceito. Porque todos nós estamos sujeitos aos mesmos estímulos, né? Por exemplo, se eu e a Cristina assistimos a uma cena chocante, um atropelamento, uma briga, uma coisa ruim, às vezes a Cristina viu aquilo, ela vai lá, vai socorrer, vai tudo mais e resolveu. Ou então a briga, ela vai, vamos sair de perto e pronto. Às vezes eu assisti a mesma cena, mas eu fiquei apavorado e estou sem dormir há um mês, pensando naquilo o tempo todo, né? E isso acaba me adoecendo, tá? Então, o estímulo é o mesmo, né? A dengue, vamos falar aí da pandemia. O vírus, ele atinge um monte de gente, né? Atinge muito mais gente. A dengue, a mesma coisa. Mas nem todos adoecem. O que faz essa diferença? Por que uns adoecem e os outros não adoecem? Porque o que vai causar a doença não é só o estímulo que entra, mas a forma como eu vou reagir a esse vírus, a esse estímulo, tá? Que o estímulo pode ser todo, acidentes, alimentação, exageros, excessos, né? Cada um vai reagir de um jeito. Então, o que vai determinar a saúde e doença é a forma como eu reajo. Então, indo por esse caminho, eu vou poder considerar a doença, das doenças, não, porque, na verdade, né, o que a gente dá o nome bonitinho, dengue, covid, hipertensão, diabetes, depressão, são, na verdade, um catálogo, né? É uma sistematização de sintomas que a pessoa manifesta. Tá? Então, não é uma entidade em si. Você categoriza aquele monte de sintomas, junta tudo e dá um nome para aquilo. Então, o nome é imposto, mas a expressão é da pessoa. Né? Não existe uma hipertensão voando por aí que me invade. O próprio vírus, na verdade, as bactérias de meningite, de pneumonia, elas fazem parte do nosso corpo naturalmente e, eventualmente, em determinado momento, provocam a doença. Então, é só para a gente conseguir mudar onde que eu vou chegar lá, onde a gente quer chegar. Então, a doença é uma forma de resposta nossa. Então, se a doença é uma forma de resposta nossa aos meios, é em nós também que está a principal fonte de cura. Tá? Então, de acordo com a forma como a gente reage, se eu mudar essa forma de reagir, eu consigo melhorar muita coisa.
tá? Então, hoje a gente vai conseguir compreender que muitas vezes, né, o que vai... por exemplo, se eu estou com câncer, eu operei o câncer, beleza, parece que eu estou curado, mas se eu não mudar a forma como eu reajo aos estímulos da vida, eu vou acabar voltando a ter o câncer de novo. Se eu continuar... Aí, não vou entrar em detalhes quais sentimentos vão evoluir senão a gente não sai daqui hoje. Mas eu preciso fazer essa transformação. E os relatos que o Dr. Ricardo trouxe são muito lindos, né? É uma coisa viva, você vê que realmente existe. Então, quando a pessoa reage, ela se transforma. E foi isso que os oncologistas lá atrás conseguiram identificando e passaram a pesquisar por que essas pessoas que tinham esse sentimento de gratidão, essa religiosidade, essa fé, conseguiam resultados melhores do que aqueles que não tinham. Tá? Então, o estímulo chega, passa pelo nosso cérebro primitivo, chega no nosso cérebro humano, né, a área pré-frontal, e aí a gente metaboliza isso, associa com várias coisas, né, em contexto familiar, contexto sociocultural, religioso, tudo, e a gente elabora uma resposta. E essa resposta que vai determinar ao meu corpo se eu vou ficar saudável ou doente, em outras maneira. Então, as doenças são nada mais são do que expressões do nosso ser íntimo, tá? Na busca dessa cura, eu preciso transformar essa elaboração, preciso melhorar essa minha resposta à vida. E a fé, né? Aí lá dentro da nossa mente a gente vai ter um lemezinho, né, que chama vontade, né, que vai determinar onde é que eu vou direcionar essa minha resposta, né? E se eu consigo direcionar para o exemplo que a gente vê, né, que Jesus trouxe, ou que outros trouxeram também, e vivenciar aquilo, aí não pode ser da boca para fora, que aí não fica coerente, eu consigo transformar a minha resposta frente à vida, e aí mudar, inclusive, a expressão de genes. Isso aí também tem pesquisas, que é uma coisa que chama, quem tiver curiosidade, chama epigenética. O que me adoece não é o meu código genético, eu tenho um código genético. Mas o que vai causar doença à saúde é a expressão desse código genético. Né? É o que esse código vai mostrar. Isso pode ser mudado. Então, não é determinante. Eu tenho meu pai e minha mãe, eu herdo uma doença. Tá, mas eu não preciso expressar essa doença. Vai depender de como eu reajo aos estímulos da vida. Né? E aí, para ilustrar, que a gente já está chegando no finalzinho, eu vou correr aqui e vou falar, acho que a passagem sintetiza tudo, e vou falar rapidamente e mostrando os pontos para a gente trazer para a nossa vida diária, né? E a passagem da cura da mulher hemorroíça, né? Que a gente vai ter ela em Marcos 5, versículo 25 a 34, em Mateus 9, 20 a 22, que está mais resumidinho, e em Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. Eu vou ler o de Marcos, que é o mais completo, tá? E vamos lá. A Bíblia que eu tenho aqui é a Bíblia de Jerusalém, tá? Ela, teoricamente, é ecumênica, né? Então, só por questões de tradução, às vezes varia um pouquinho das que você tem, que vocês possam ter em casa. Então, vamos lá. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muitos sofreram nas mãos de vários médicos, a gente vê isso no dia a dia, né, gente? Tendo gasto tudo que possuía, sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, tinha ouvido falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, isso é importante, tá, gente? No meio da multidão, e tocou-lhe a roupa. Porque dizia, se ao menos eu tocar as suas roupas, serei salva, serei curada. E ela tocou, e logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, em Lucas fala em poder, em outras traduções fala em virtude, né? Então aqui está como força. Tendo consciência da força de que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram, Lucas fala que foi Pedro mais, né? Jesus, estás vendo que a multidão te comprime e perguntas quem te tocou? Fica até engraçado, depois a gente está todo mundo te empurrando e você fala que um te tocou, né? Mas Jesus procurava, né, para saber que Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, postura de humildade,
sabendo o que lhe tinha sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse a ela: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja curada desse teu mal. Então, gente, só rapidamente para encerrar, para mostrar como é interessante que a mulher, ela rodou, mas quando ela direciona para Jesus, para o exemplo de Jesus, e vai atrás dele, então o movimento é ativo, tá, gente? Não adianta só eu falar, Jesus, não, eu tenho que me mover, eu tenho que ter postura, atitude, né? Por isso que às vezes a gente fica pedindo e não resolve nada, é porque a gente não mudou a atitude. E ela vai através do meio da multidão, né? A multidão da vida, a confusão, os problemas, ela foi seguindo Jesus. E chega lá, ó, se eu encostar nele, eu estou curado. E aí ela se transforma. E Jesus notou, ele estava sendo empurrado de todo lado, o pessoal comprimindo, e ele notou um toquezinho na roupa. Por quê? Esse toque foi diferente. Né? Quantas vezes chama, pede para Jesus, ajuda, mas a gente não se modifica. Mas se eu me modificar e tocar Jesus da forma apta, né, da minha forma para receber esse amor dele, aí eu me transformo, aí eu consigo receber esse amor de Jesus. Porque às vezes a gente fala assim, se Deus quiser eu vou melhorar. Não, gente, Deus quer sempre, né? É isso que eu costumo trazer, Deus é fonte inesgotável de amor, está jorrando amor o tempo todo ininterruptamente. Cabe a nós recebermos esse amor. A questão é que muitas vezes, por vários motivos, a gente se fecha para esse amor. Então Deus está gritando, te amo, estou aqui do seu lado. E a gente está assim, não, está tudo ruim, não vai dar certo, está tudo uma porcaria. E Jesus ali do lado. Então Deus sempre quer que todos sejam curados. Deus sempre quer a alegria, o amor e a saúde. Mas a gente tem que querer também. Então a gente tem que direcionar para ir atrás desse amor, né, por atitudes. E se a gente fizer isso, a gente conecta, a gente consegue essa conexão. Tá? E essa conexão ela é interna, né? O reino dos céus está dentro de vós, né? Assim? Então é dentro, e a partir daí a gente consegue vibrar amor. E aí as doenças, a expressão dessas reações, a esses estímulos, né, que eu falei, vão ser amenizadas. E a gente consegue saúde melhor. Mesmo na doença. Porque saúde e doença são duas partes da saúde como um todo. A doença faz parte da saúde. É um momento de equilíbrio do corpo, muitas vezes, para compensar alguma coisa. Se eu conseguir ter essa visão, com essa fé, com essa vontade, esse meu lemezinho direcionando para o bem maior, para o amor, né, da doação. Se eu estiver conectado comigo, a gente jorra amor, né? E aí a gente cresce. Aí tem aqui, né, quem muito tem, mais será dado. Quanto mais amor eu tenho, mais eu tenho para dar. E essa transformação que Paulo nos traz, né, na transformação de Paulo, e aí a gente pode pegar várias outras partes do Evangelho, mas tá tudo ali, né, o roteiro, né, o caminho, a verdade e a vida, né? Então é isso que eu queria trazer, o tempo está acabando já, estou aberto aí a qualquer coisa que a gente possa falar, e é isso. Então, como eu estou reagindo a essa pandemia, né? O que essa pandemia me ensinou, gente? A gente estava reclamando que todo mundo acelerado, a vida está muito acelerada, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar aquilo, e de repente a gente é obrigado a desacelerar total, né? Olha que bênção, né? Então, a misericórdia de Deus é tão grande para a humanidade que ele permite que a doença venha, mas que para isso os homens e as mulheres, né, a humanidade, tenha a capacidade, tenha a oportunidade de se recolher e se reavaliar. E tem a tecnologia para poder se conectar mesmo distante. Então, a gente tem, apesar, né, de estar acontecendo morte, estar tendo tudo, a gente tem que ser muito grato pelas condições, por tudo isso que está acontecendo nesse momento. E esse é o exercício da gratidão. E amanhã vai ser outro dia. Quando vai acabar, ninguém sabe. É tudo novo. Mas se a gente tiver o lemezinho da vontade, seguindo ali essas palavras de Jesus de amor, a gente vai passar por isso de forma bem mais leve. Pode até adoecer, mas vai ser mais leve, né? A palavra é leveza. Então aí, eu vou encerrar aqui por causa do tempo, né, que já está passando,
e estou aberto aí, agradeço mais uma vez a oportunidade, e vamos lá, vamos exercitar a fé, vamos exercitar e seguir Jesus na multidão aí, porque é muito bom. Agradeço aí a oportunidade. Nós é que agradecemos, doutor João Márcio, as suas sábias palavras, e eu me liguei no que você disse, nós precisamos melhorar a nossa resposta à vida. Eu acho que nesse momento de pandemia, de distanciamento social, a gente mais do que nunca precisa mesmo melhorar essa nossa resposta. A gente precisa melhorar a nossa paciência, o fato de a gente não poder estar fisicamente perto, de não poder abraçar, isso tem mexido com todos nós. Mas a gente vê que neste momento de tecnologia, a gente pode também receber visitas, muito como do nosso bispo diocesano, Dom Eduardo Grilo, que nem sempre ele pode vir a Nova Lima, mas hoje ele está conosco nessa sala. Parece que o vídeo dele deve ter dado uma travada ali. Bom, então agora nós colocamos à disposição que perguntas para os nossos convidados, sintam-se à vontade. Acho que ambos contribuíram enormemente para que a gente possa refletir neste momento que a gente está passando. A gente sabe que vai passar, não se sabe quando, mas com certeza nós vamos sair sendo novas pessoas. Pelo menos a gente isso, né? Um pouco melhores do que éramos. Reverendo Robert, você recebeu alguma pergunta aí dos nossos participantes dessa sala? Ainda não, Cristina. E deixamos, já que não tivemos aqui perguntas pelo chat, e temos o tempo ainda disponível, qualquer pessoa que está conosco neste momento de reflexão, sinta-se à vontade para abrir o seu microfone e perguntar, seja ao doutor Ricardo Salgado ou ao doutor João Márcio Berto. Eu posso falar? Claro, fique à vontade. Vamos então, eu quero cumprimentar o Dom Eduardo. Fico feliz e cumprimentar particularmente o doutor João Márcio Berto, que eu não conheci hoje através da máquina. Olha, você está de parabéns, viu? Eu não sei se chama João Márcio. Qualquer coisa tá bom, é João Márcio. É o João mesmo. Fiquei muito feliz de te conhecer e vi que você é um homem de espiritualização. Foi muito a escolha dele para poder participar com a gente, né, Cristina? Eu fico feliz de ter te visto. Sim. Nesse momento, pena que a gente não pode pegar na mão. Mas vamos poder logo, em breve. Vai passar. Meus parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, eu vou iniciar aqui. A Isabel disse aqui que boas palavras, comunicando ela, boas palavras dos palestrantes, além da fé, o que podemos fazer para que a mente, bem como o corpo, possa buscar saúde nestes dias? João Márcio, começa então. Fica à vontade, João Márcio. É o que eu costumo sugerir muito, né? Isso vem um pouquinho da filosofia oriental,
A gente vive muito acelerado no mundo, né? Porque nossa mente, ela nos engana, ela está sempre ou em momentos que já passaram, que já não existem mais, mas a gente fica ressentindo, remoendo, voltando lá, sejam ofensas, sejam tristezas, sejam até alegrias, né? Aí entra na nostalgia. Ou a mente nos joga para frente, né? Fica imaginando, como é que vai ser, quando acontecer isso, eu vou ter trabalho, não vou fazer, como é que eu vou fazer? Mas são coisas que também ainda não aconteceram, né? Então, isso são ilusões, né? Os hindus falam isso, né? Lá há 5.000 anos já, né? Que o mundo que a gente vive, na verdade, é uma ilusão. Jesus fala também, meu reino não é deste mundo, né? Então, onde é esse momento? A única coisa que realmente existe é o agora, né? É o momento presente. E a gente raramente está nele. Ou a gente está em coisas que já passaram, ou a gente está em coisas que ainda não aconteceram. E aí a gente fica nessa, né? E aí a gente não acha as coisas, perde a chave, não acha a chave. Por quê? Porque eu não estou procurando a chave, eu estou pensando em um monte de coisa, mesmo procurar a chave, né? E isso acontece com todo mundo, comigo também, né? Mas então exercitar esse momento presente. Por quê? Porque quando a gente está no momento presente, a gente se conecta com o nosso interno, com o nosso eu profundo, né? Que é onde Deus está, né? E aí a gente consegue ficar mais tranquilo. Como é que a gente nota isso em termos práticos, né? Para não ficar só na teoria. Lembra de alguma coisa que você faz, que você gosta muito, né? Que, quando eu faço isso, eu fico relaxado, eu esqueço de tudo, geralmente essas frases que a gente escuta, né? Pode ser exercício físico, pode ser dança, pode ser ler, pode ser meditar, pode ser orar, pode ser... O que faz você conseguir estar só ali, naquele momento, né? E exercitar isso. E aquela sensação que você tem nesse momento, vou dar o exemplo da dança, é mais fácil de visualizar. Quando eu danço, eu me sinto leve, me sinto livre, eu esqueço dos problemas, né? Ou quando eu estou andando de bicicleta, ou quando eu estou caminhando, ou quando eu estou lendo. Por que fica tão legal, quando fica tão leve? Porque é quando a gente está em Deus, quando a gente está presente em nós mesmos, naquele momento, né? Porque a eternidade, Deus não tem tempo, né? O tempo corrido de reloginho é a invenção do homem, né? Para Deus não existe tempo. Por isso que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? A gente quer correr e ele calma, está tudo ali no presente. A eternidade é um eterno presente. Não existe passado e não existe futuro. Existe só agora. Então, exercitar o agora. Isso que eu estou fazendo agora? Então, nessa pandemia, trabalhar primeiro essa aceitação de que é assim, não adianta eu me revoltar, não adianta eu questionar por que está assim, por que foi isso, que absurdo. Isso não vai te trazer nada de útil, né? Aceitação não é comodismo. Aceitação, ela tem que vir de uma atitude. Lembra que eu falei, a diferença é a atitude. Então, diante disso, que não adianta eu mudar porque já está assim, o que eu posso fazer para ficar melhor? Então, se hoje, viver no momento, se hoje eu tenho que cozinhar batata, eu dou exemplo sempre da batata, que é simples, né? Se eu tenho que cozinhar batata, gente, que seja a melhor batata da sua vida, né? Põe seu coração naquela ação. Hoje eu tenho que limpar a casa, vamos limpar a casa feliz. Nem sempre é fácil, né? Mas é exercício, é exercitar isso. Cada vez está presente mais. Eu descobri nessa pandemia que o conceito de infinito, né? O conceito de infinito é a louça na pia. Gente do céu, o negócio brota, né? Não sei de onde parece, está sempre... E a gente vai lá atrás, mas então vamos transformar essas coisas que a gente tem para fazer no dia a dia nas melhores coisas que se tem para fazer, né? Isso não é comodismo. É claro que eu vou buscar uma coisa melhor, eu vou buscar melhorar, mas vamos valorizar o que nós temos no momento. E trabalhar essa aceitação. E viver esse momento. Isso em qualquer situação, mesmo depois da pandemia, vamos tentar voltar. Gente, o que passou não existe mais, já passou. Mas aquela pessoa me falou uma coisa muito, tá bom, mas ela falou e já passou. Aí vai exercitar o perdão. Mas eu não podia ter feito assim, eu devia ter feito, tá bom, mas já fez. Então, a partir de agora, o que eu posso fazer? Então, vamos fazer a partir de agora. Trabalhar o auto-perdão. Tudo isso, gente, é mudança de atitude que vai resultar em saúde. Tirar o rancor, tirar a mágoa, tirar a culpa. Não, a culpa é um fator de adoecimento gigante na nossa sociedade. E o que eu tenho para hoje? E vamos cozinhar batata, né? E no bom sentido. E
com esse lemezinho na vontade, o leme da vontade, seguindo aí o exemplo de Jesus, que foi o que ele falou, né? Jesus não condena ninguém, né? A mulher adúltera, quando foi ser apedrejada, ué, mulher, ninguém te condenou? Não. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aí, se você viu que você fez errado, você não repete, mas ficou para trás. Não fica remoendo aquilo, se culpando, que isso é causa de doença também. Não sei se eu respondi, que às vezes eu exagero. Ricardo Salgado, gostaria também de responder esta pergunta? Ô, Robert, não há necessidade. O doutor João falou tudo que eu gostaria de ter falado. Que bom, que bom. Nós temos uma pergunta do Bispo Eduardo. Eu vou primeiro contextualizar aqui. Tenho a liberdade, Bispo? Ele diz o seguinte: minha família sempre se valeu da homeopatia desde que eu era criança. Há 20 anos aqui no Rio, minha família, esposa e filhos, nos tratamos com... há 20 anos no Rio, nos tratamos com uma médica homeopata. Aí vem a pergunta, que eu acredito que, na princípio, está mais direcionada ao João Márcio, né? Mas também o doutor Ricardo pode, à medida que ouvi-la, complementar, refletir também conosco. Por que será que as pessoas cristãs não conhecem ou não incentivam a medicina homeopática, que é tão próxima dos nossos valores cristãos? Bom, posso tentar responder? Não, na verdade, considerar, porque não tem resposta, né? Existe hoje, aí entra em algumas questões, mas é uma luta, né? Até a gente tem feito muito trabalho em cima disso para poder aplicar a homeopatia nessa pandemia, tanto nos doentes como tentando prevenir, mas a gente tem que estar buscando esse arcabouço científico para poder ter isso com legalidade, com peso, né? Eu acho que é simplesmente porque a medicina, a partir do século XX, a partir da década de 20 ali, ela escolheu um caminho que é do corpo, né? A medicina dita científica, quando eu falo na científica, não é a ciência como um todo, é o pleno cientificismo do corpo, do material. Tá? Então, é aquilo que eu falei, ela se distanciou dos valores filosóficos e espirituais mesmo. Coisa que no Oriente isso não aconteceu. No Oriente é tudo misturado, né? Tradicionalmente. Na medicina ocidental lá, sim, é separado. Então, quando você desconecta, tanto que no meu curso de medicina, eu não sei o doutor Ricardo, mas eu não tive nenhuma aula de filosofia. Não tive, nem de homeopatia, nem de nada. Eu fiquei sabendo, conhecendo depois. Então, nos cursos de graduação não tem, então os médicos não sabem. E quando a gente não sabe, desconhece algo, a gente fica à mercê dos preconceitos. E aí existe no meio ainda, existe, bem menor do que já foi um dia, mas ainda existe muito preconceito nessa área, que está sendo desfeito, porque à medida que a gente vai explicando, vai comentando, vai conversando, esse preconceito, né, o conhecimento traz à luz e aí desfaz os preconceitos, né, os pré-julgamentos. Mas estamos na luta. Hoje, é o que eu falei, está uma verdadeira revolução nos últimos 15 anos, dentro da própria medicina, de mudança de currículo, de mudança, isso vem junto da medicina de família e comunidade, que tem uma visão também que é contra essa hegemônica, no sentido de eu estou aqui para tratar o seu corpo. Não, gente, eu tenho um fígado, mas eu sou uma pessoa que tem um fígado, não sou um fígado. Então, a medicina foi, ao longo do século XX, especializando tanto que você perde todo às vezes, né? Então, a gente, para resolver um problema, a gente vai em 5 especialistas, quando, na verdade, podia ter um que juntasse tudo, né? Então, agora está havendo essa volta para aquele clínico de antigamente, né? A volta para aquele médico que conhece a família toda. Isso já está acontecendo, né? E esperamos que cada vez vá mais para frente. Mesmo sem falar em homeopatia, a medicina tendência, só que aí uma tendência tecnológica, é individualizar as coisas, né? Hoje já se sabe que, isso que eu falei, as pessoas reagem de forma diferente aos mesmos estímulos, né? Então não adianta muito, eu vou dar um exemplo aqui que foi citado em umas palestras aí que eu vi, que a pesquisa já acontece. O metabolismo das pessoas são diferentes, então se eu como banana,
Em mim, banana vai ser bom, mas em outra pessoa, às vezes a banana vai fazer mais mal do que se ela comer um bolo, por exemplo. Isso explica, pelo que a gente sabe hoje, não explica, mas é como ela reage. E isso eles têm notado por chips que eles estão implantando, para medir, enfim. Onde que eu quero chegar, então? A medicina se afastou desse lado espiritualizado, desse lado, para ficar só no corpo. Mas hoje já está havendo essa retomada, tá? Começou lá na contracultura, década de 70, 80, e vem vindo, e começou a se institucionalizar de forma acadêmica nos anos 2000, né? Por isso, por esse afastamento dessa questão espiritual, que realmente a homeopatia ainda não é tão amplamente usado e divulgado, e não é tão usado porque realmente às vezes é por desconhecimento mesmo. Ok, muito obrigada, doutor Márcio. Mais alguma outra pergunta para ser feita aí? Mais alguém gostaria de se manifestar, mesmo que não seja uma pergunta? Estamos abertos a qualquer manifestação. Os nossos convidados, os médicos, João Márcio e Ricardo, importante dizer para vocês, não apenas o que aparece aqui no chat, que são manifestações de gratidão por ouvi-los nesta manhã. Expressões como maravilha, palavras que vêm ao encontro da vida e trazem cura, manifestação também de gratidão pela oferta do conhecimento de vocês, que vocês partilham nesta manhã, e ainda temos outras mensagens expressas por meio de um grupo de WhatsApp, em que as pessoas expressam a gratidão, o perdão, e dizem que as palavras de vocês têm esse cunho terapêutico, que vem ao coração e que, ao mesmo tempo, traz a cura. Então, deste modo, temos uma outra pergunta ou uma manifestação de alguém que queira utilizar o microfone? Ou já podemos caminhar para o final deste nosso momento? Então, assim, nós agradecemos por vocês, pelos nossos palestrantes. Moraes, quer falar? Bom dia a todos. Estou muito agradecido à providência do Robert para realizar esta palestra online, na pessoa do Dr. Ricardo e do Dr. João Márcio. Nós agradecemos as suas sábias palavras e, para complementar, peço licença a todos para confirmar as palavras dos palestrantes, citando Tiago 5, 14, 15. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que este ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Moraes, pela contribuição que vem ao nosso coração, assim como as palavras ouvidas dos nossos palestrantes, como sendo um bálsamo, expressões de cura, e ouvimos falar aqui de perdão, e como que é importante esta palavra para a nossa vivência, né? Muitas vezes, no decorrer da vida,
vou falar as pessoas, não as pessoas, mas nós mesmos, vamos acumulando farpas, vamos acumulando certos, do nosso convívio, certas amarras, e quando nos damos conta, nós percebemos que a gente precisa desprender dessas coisas, né? E quando nos desprendemos, a gente vai ficando aliviado, não é, doutor João Márcio? Vem um alívio, vem uma alegria, vem um pulsar para a vida, pois estamos falando de que liberar perdão, perdoar, experimentar esta fé, nos abre a vida. E aí vem a dimensão da cura, vem a dimensão desse compartilhamento, e o como é bom, na dinâmica da vida, experimentarmos o perdão. E agradecemos, então, a todos vocês, e queria que, neste momento, os nossos convidados dessem uma mensagem final para nós, e logo em seguida queremos convidar o nosso bispo, que também dê uma breve palavrinha e nos dirija numa mensagem específica, numa bênção ou uma oração final, e aí estaremos encerrando essa sala, e convidamos a vocês que na próxima semana acompanhem no canal do YouTube e também na nossa página do Facebook a nossa festividade da Natividade de São João Batista, que é a festa da paróquia, que estará nesses 2 canais disponíveis. Então, passo a palavra para o Dr. Ricardo primeiro, com a mensagem final, e agradecemos a vocês 2 que aceitaram este nosso convite, o convite da Paróquia São João Batista, para estar conosco nesta manhã, e por compartilhar conosco não apenas o conhecimento de vocês, mas compartilhar conosco a vida e a expressão de fé que vocês 2 têm. Bem, em primeiro momento, eu gostaria de agradecer ao convite, que foi muito bom. Apesar de eu ter muita dificuldade de lidar com esses equipamentos eletrônicos, a gente aprende. Foi muito bom. E uma coisa que eu acho, sabe, reverendo, que a gente tem que fazer desses momentos de dificuldade que nós estamos atravessando, o exercício da nossa fé. Porque ela está ali, ela fica dentro do coração da gente, mas às vezes esquece dela. Então, eu acho que nós que estamos aqui, a gente não esquecer de exercitar essa fé. Muito obrigado. Agradeço muito mesmo a estar aqui, né? Cada vez que a gente fala nisso, a gente fala que a gente conversei com o Robert antes, né? Com o reverendo. A gente fala, mas a gente está falando para a gente também, né? E tem que se repetir muito e exercitar, porque é um exercício, né? Não é instantâneo. Né? Não é amanhã todo mundo, lindo, perdoei, ótimo, estou aqui, estou conectado. Não, a gente ainda vai, a gente é humano, a gente ainda tem aquelas manifestações do nosso cérebro primitivo, enfim. Então, a gente não pode menosprezar nem negligenciar os cuidados de saúde que a gente está acostumado, né? Então, manter as medicações de uso contínuo, se tem uma doença crônica, é fundamental. No caso da pandemia, manter o distanciamento, manter o uso de máscara. Porque, embora o que nos adoeça é a nossa reação, mas se eu reduzir o estímulo, eu ajudo a diminuir essa reação, né? Então, essa parte da prevenção é importante também, só para não esquecer isso, que às vezes a gente fala, às vezes alguém pode achar, não, então eu não preciso mais de nada, eu vou me curar. Calma, né? Vamos exercitando, e a partir do momento que eu conseguir me transformando, né, às vezes o próprio médico te acompanha, nas próximas coisas vai conseguir identificar que você está reagindo melhor e vai conseguir, eventualmente, quem sabe, mudar alguma medicação. Agradeço muito, é um momento ímpar na humanidade, essa pandemia, e espero realmente que a gente consiga sair dessa melhor, consigamos sair dessa de forma mais leve, né? Enxergando a vida além da vida, né? Isso é muito importante. Ok, agradeço, muito obrigado. Eu gostaria na verdade, destacar uma palavra
que me chamou bastante atenção nessa manhã, que é a palavra atitude. Na verdade, as nossas ações dependem, todas elas, da nossa atitude, seja em relação à nossa saúde, seja em relação à nossa fé. Então, gostaria de deixar essa palavra bem destacada. É só isso. Bom, eu não sei se já é para eu falar, mas em todo caso vou aproveitar para a gente não perder muito tempo, né? É uma alegria muito grande poder estar com vocês nesse dia, nesse mês tão especial para a Paróquia de São João Batista. Lembrar que foi o último lugar onde eu celebrei, né? Então, ainda está valendo a experiência de ter estado com vocês na instituição do Reverendo Robert, né? Foi a última celebração presencial que nós pudemos participar, pelo menos para mim foi, né? Então, e outros paróquios estão com ciúme, faz tempo, olha, não tem problema. Mas é uma alegria muito grande poder escutar esse testemunho bonito, essa experiência tão bonita partilhada por vocês, por essa riqueza, né, de vida do Dr. Ricardo, do Dr. João Márcio. E lembrar, eu até coloquei aqui no chat, né, que para nós cristãos, a lembrança que na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, saúde e salvação têm a mesma raiz, né, e significam para nós essa integridade, né, do ser humano que Deus nos dá, né? Nós somos nessa unidade toda do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, e às vezes a gente quer separar um pouco isso, como o Dr. João Márcio lembrou, né? Às vezes a gente quer separar e perde essa nossa noção de integridade daquilo que nós somos. É uma alegria muito grande poder ouvir, perceber que a gente pode partilhar essas informações, crescer juntos, que é muito importante, né? Como família na igreja. Muito feliz, e a gente vai ainda se encontrar nesse mês de aniversário com a paróquia, com a comunidade paroquial, né, aí em Nova Lima, agradecendo a Deus por esse momento tão precioso, tão especial, pela vida dos nossos palestrantes, né, e dos nossos mediadores também, que nos ajudaram, né, a ter essa experiência tão preciosa. Eu gostaria de convidar para que a gente fizesse um pouquinho de silêncio e colocássemos a nossa vida em oração e nos colocássemos diante de Deus, Criador, que nos ama com amor eterno. Obrigado, Senhor, pela alegria do encontro, mesmo que virtual. Obrigado, Senhor, pelos novos aprendizados que estamos experimentando, de mesmo à distância, buscarmos a proximidade, mesmo na incerteza, buscarmos com fé a proximidade contigo. Permite, Senhor, que continuemos a crescer e, como nossos preletores disseram e lembraram, saiamos melhor deste momento e possamos reaprender novas situações, repensar as nossas próprias vidas e as vidas de nossas famílias, e também de uma forma muito especial nosso testemunho cristão, que possa ser repensado, reavaliado, seja mais efetivo após essa experiência que tem tornado a vida tão estranha e desafiadora nesses últimos tempos. Ser conosco e com nossas famílias nesse tempo, ser com esses teus filhos e filhas, dando-lhes esperança, alegria e a certeza do teu amor. Despede-nos nesta hora, Senhor, com a tua bênção, e nós nos colocamos nas tuas mãos como instrumentos da tua bênção para todos esses filhos e filhas da tua misericórdia. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas, e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E que a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco neste dia e conosco habite eternamente. Amém. 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 Expressamos então a nossa gratidão a todos vocês que estão presentes. E importante comunicar que esse diálogo online estará disponível nas mídias digitais da paróquia,
já tínhamos previsto, né, esta gravação e o nosso irmão Bruno está gravando. Então, muito obrigado a todos vocês que aqui estão presentes. Tenham um excelente dia e nos encontramos na próxima. E aí, dia 21, estaremos juntos para este momento, né, de festividade da paróquia que a gente está preparando com todo carinho. Inclusive, o bispo estará conosco enquanto pregador no dia 21. Ele não vai poder estar presente presencialmente, mas estará conosco trazendo a mensagem do Evangelho na próxima semana e também como o oficiante desta festividade, que é a natalidade de São João Batista. Então, que vocês tenham um excelente dia. Muito obrigado. E que Deus abençoe a vocês. Fiquem com Deus, gente. Grande beijo. Deus. Muito obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, doutor João Márcio, pelo carinho, pelo tempo de você. Obrigado a todos. Obrigado, Cristina, Robert, todo mundo. João. Nós que agradecemos. Bruno, ótimo, gente. Muita saudade de vocês. Isabel, Mary, todo mundo. Muito obrigado, gente, pelo carinho, por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Um bom final de semana para todos nós. Deus também. Um grande abraço.